todo dia. Agora, é interessante, porque esse período, você surge num período interessante, porque estava se saindo daquele boom do conto, estava se saindo de uma situação, de uma discussão política muito profunda na literatura, para se voltar a uma questões mais introspectiva, né? Quer dizer, como é que se dá esse movimento? Olha, era um também? momento, eu digo assim, um momento de formação, que é da adolescência, quando você vai ficando adulto. Eu tive o privilégio, ou a desgraça, não sei, depende do ponto de vista, mas de viver aqueles anos 60. Em 64 tinha 12 anos, em 68 tinha 16 anos. Eu estava absorvendo aquele movimento político, a agitação cultural, o momento de virada de mesa de tudo, né? A questão da revolução dos costumes, pílula anticoncepcional, a liberação sexual, a implosão das igrejas tradicionais, quer dizer, foi um momento de transformação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, muito forte. E eu, digamos, eu me criei como escritor exatamente naquele ninho, naquele momento de utopias e de fracassos e de grandes sonhos malogrados e outros de messianismos, né? Era uma época em que a atividade artística, a ideia de literatura estava muito vinculada à ideia de uma transformação do mundo. Escrever era uma atividade ética antes de ser uma atividade formal. Era uma coisa engraçada, isso aí era muito marcante. E nesse espírito da prosa eu investigo, tento compreender o que estava se passando e que consequências isso teve na minha prosa. E a própria implosão da prosa brasileira, né, que ela nos anos 70 ela dá um corte. Todos os nomes que você pega, que são assim, canônicos do século XX, eles param ali no meado de 70. Depois há digamos, há um fosso ali que só agora começa a amadurecer de novo. Então é interessante isso aí, para onde foi a prosa brasileira, né? O que estava acontecendo. E eu vejo isso no meu olhar de periférico, claro. Estava participando de uma comunidade de teatro, fora dos eixos, né? Fora e isso aí entra na discussão no livro em vários pontos. Há dois temas que são bastante fortes, bastante presentes na sua prosa, e os dois se encontram de certa forma. É a discussão da criação do artista, né? Quer dizer, como o artista se cria, vários dos seus personagens discutem isso, o fotógrafo, o pintor, o escritor, o jovem escritor, o jovem poeta, no caso do Trapo, né? E essa relação da necessidade de amadurecimento do homem, que está muito presente na sua obra também. Quer dizer, como é que se interlaçam esses temas na sua literatura? É interessante porque nessa formação que eu tive, eu peguei uma fase, digamos assim, do ápice de criação, daquilo que se chama pós-modernismo, né? A crítica do próprio fazer literário, do próprio objeto literário, a desmontagem dos meios de produção literária, né? de criação do sistema literário, da composição literária. Então o ato de escrever era muito o próprio objeto da literatura. Ele foi via Europa, via França, via Borges, né? Tinha um tipo de influência e que passou mais ou menos ao largo de uma influência anglo-saxana. A literatura inglesa ou da narrativa inglesa, ela tocou pouco nisso aí, né? A gente foi mais europeu no sentido francês, numa escola isso aí acabou sendo um tema recorrente. Eu escrevo muito sobre essa questão, mas por alguma vinculação meio atávica com a narrativa clássica, eu estive sempre muito preocupado com esse vínculo com o mundo real, né? Tanto no Trapo, Juliano Pavolini, A Suavidade do Vento, que é um livro mais fantástico, quase que é uma peça de teatro, mas eu não perder esse eixo de referência, assim, né? De não chegar ao cinismo narrativo, que eu acho que foi um dos grandes equívocos da pós-modernidade da prosa brasileira desse período. Agora, de um modo geral, este momento da prosa brasileira também é bastante rico, diversificado, né? Não, muito. Como é que você está vendo isso? Eu acho que está tendo toda uma nova geração que está surgindo aí no Brasil, que já não é mais, digamos, já não sofreu aqueles fantasmas dos anos 70, já é uma outra coisa, né? Eu me lembro do tempo que eu era professor, eu sempre ficava espantado, mas como que tinha aluno que não viu a Copa de 70? Mas professor, eu nem era nascido. Então, é engraçado, é uma outra geração, o sistema de referências é outro.
E depois o fato da internet, não que eu seja um deslumbrado com tecnologia, não é isso, mas de fato a internet mudou radicalmente, violentamente os processos de troca de informação, de relacionamento humano, de sociabilidade, de tudo, de economia, mexeu em todos os pontos, né? E a gente nem sabe todas as consequências disso aí ainda. Mas para a literatura, pelo menos no primeiro momento, ela foi excepcionalmente boa, né? A literatura, até porque a internet devolveu, de certa forma, a palavra escrita, porque a era da televisão, que foi a era da minha formação, é pura oralidade. Na televisão clássica, aquela da família em torno da sala vendo televisão com seletor de canais, era pura oralidade, você não tinha nada escrito ali, né? E a internet você não abre nenhuma página que não tenha um mundo de coisa escrita. A palavra escrita ela entrou assim na ordem do dia, de novo. E isso favoreceu muito a literatura, né? Na circulação da informação literária, os e-books, a questão do livro eletrônico, do livro digital. Ou seja, nós estamos bem num furacão tecnológico, social, cultural, em função da internet. Eu acho que é difícil você dizer realmente o que está acontecendo, né? A gente vai ter que deixar baixar a poeira e ver o que vai sair do outro lado lá. Mas para a literatura está sendo muito positivo. O Silviano Santiago me disse há uns 5 anos, é interessante isso, ele já dizendo isso, disse, olha, eu percebo que os textos estão mais acurados do ponto de vista literário mesmo. As pessoas estão preocupadas em escrever melhor, né? E isso é muito bom, isso é positivíssimo, né? E era um sentimento que ele via a partir também dessa chegada da internet, né? Mas, Cristóvão, bom, a gente está num ambiente interessante do ponto de vista literário, você está num ambiente, pessoalmente sua carreira está num ambiente muito bom, mas e aí, você já está pensando em voltar a escrever, quer dizer, voltar não, continuar a escrever romances e tal? Sim, não, sim. Eu não parei de publicar nos últimos anos, né? Foi praticamente um livro por ano. Em 2010 Um Erro Emocional, 2011 o Beatriz, esse ano sai o Espírito da Prosa, que não é romance, mas eu estou já com 2 engatilhados. O que eu precisava dar uma descansada mesmo, eu comecei a entrar num ritmo de viagem, agora eu estou em Brasília aqui, semana que vem vou lá para Bogotá, tem a Feira do Livro, semana passada eu estive lá no interior de São Paulo, né? Araraquara, Rio Preto. Então, uma hora eu quero, segundo semestre de dieta, eu quero dar uma parada mesmo e aquele velho sonho da vagabundagem sabática, assim, de ler todos aqueles livros que estão empilhados ali, de botar em dia, para daí baixar a cabeça. Eu estou com 2 projetos de romance aí para tocar. O caixeiro viajante vai descansar um pouco. Vai descansar um pouco, tá certo. Pesa, muito obrigado por sua participação aqui no Leitura. Não, obrigado a vocês, um papo ótimo. Então... A lição foi ensinada por Rubem Braga, embora seus antecedentes, como Machado de Assis e João do Rio, já a praticasse. O leitor quer encontrar no jornal uma pausa para aliviar-se das notícias pesadas, e assim deve ser escrita uma crônica. Contemporânea do mestre Rubem, Raquel de Queiroz seguiu à risca o mesmo caminho. Suas crônicas, como bem demonstra no volume Pedra Encantada e Outras Histórias, lançado pela José Olímpio, são alívios, mesmo quando trata de questões duras, como a morte e as dores de uma seca nordestina. Raquel era uma observadora nata de tudo o que acontecia à sua volta. Aliás, sua obra parece que tinha passado por suas vistas antes de chegar a ser escrita. Este realismo, no entanto, ganha consistência em suas palavras e se eleva à condição de obra-prima. Falar de morte ou de desgraçados sem cair numa piegas malemolência, nem se escudar em barreiras de ferro, é só para quem, como Raquel de Queiroz, tem pela palavra escrita um carinho de veneração, e suas crônicas são pedaços desta difícil arte de saber a exata dose entre a verdade e a poesia. Naturalmente que a crônica comporta em seus limites muito mais que apenas os fatos cotidianos. Num determinado momento, ela ganhou, sem perder a sensibilidade, o privilégio da opinião. Este elemento, no entanto, tem sido a perdição de muitos ditos cronistas,
mas quem sabe usá-lo com segurança constrói uma obra de fato. É o caso de Ivan Ângelo. As crônicas que reuniu no livro Certos Homens, lançado pela Arquipélago, estão marcadas de opinião determinantes, mas todas ditas com beleza e poesia. Ivan Ângelo vem de uma estirpe de cronistas que não se limitou a descrever a cena urbana e deu-lhes molho novo. Aí entram dois novos elementos, a política e a saudade. No primeiro, coloca as agulhas de sua indignação e protesta contra absurdos. No segundo, traça paralelos entre o hoje e o ontem, sempre apontando para o lado ridículo dos dois momentos. E então mostra a sabedoria de se revoltar sem ser político e de olhar o ontem sem se cercar de falso saudosismo. Um mestre do texto, enfim. Novos e tradicionais parâmetros da crônica. Pedra Encantada e Outras Histórias, de Raquel de Queiroz, e Certos Homens, de Ivan Ângelo. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.